Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos. Hoje nós vamos estar falando sobre os anos iniciais, a primeira habilidade de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Estaremos dando algumas sugestões, tá, de algumas atividades que zelem por essa habilidade. Lógico que existem inúmeras atividades, e nós estamos aqui apenas elencando alguns pontos de observação que são importantes no seu planejamento, na hora de você avaliar o seu aluno, verificar se ele realmente aprendeu, se ele desenvolveu a habilidade por completo, ok? Então, desde já agradecemos aí a inscrição de vocês, o acompanhamento dos vídeos, tá? E vamos lá. Então, essa habilidade, ela está localizada na unidade temática números, certo? A primeira unidade temática, e ela diz o seguinte: utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim o código de identificação. Nós podemos observar nessa habilidade que ela é uma habilidade que contempla dois processos cognitivos: utilizar e reconhecer. Para ficar mais fácil a gente ter uma visão mais compreensível do que se trata a habilidade, em muitos casos vai ser necessário a gente fazer uma divisão dessa habilidade por processo cognitivo. E assim, nesse caso, podemos repartir essa habilidade em duas, né, e trabalhá-las de forma separadamente até, para que o aluno possa compreender mais fácil e você também possa planejar atividades de forma pausada, né, com níveis intelectuais diferentes, para que o aluno também possa compreender de forma mais fácil, tá bom? Então, no caso dessa habilidade, nós podemos fazer o seguinte sugestão: dividir essa habilidade em duas partes. Uma parte ficaria da seguinte forma: utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. Então, observe que o processo cognitivo, utilizar o conteúdo, onde você vai buscar no livro, ou em outras fontes confiáveis, né, para você fazer o planejamento da sua aula, números naturais, né? Se planejar a sua aula, você vai lá no livro didático, onde está falando no primeiro ano dos números naturais, você vai encontrar esse conteúdo lá. E qual o contexto você vai aplicar? Em diferentes situações cotidianas, né? E a outra parte fica reconhecer como processo cognitivo o objeto de conhecimento, que é o conteúdo. Situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim códigos de identificação. No mesmo contexto, que é em diferentes situações cotidianas, ok? Então, analisando, nós podemos observar que o processo cognitivo dessa habilidade se encontra no na primeira classe, né, no primeiro nível cognitivo, que é reconhecer, né, aqui no nível memorizar, e no nível aplicar, que é o terceiro nível, que é utilizar. Lembrando que a complexidade dos níveis cognitivos, da esquerda para a direita, né, vai ficando cada vez mais complexo, né? Memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, né? Todas as habilidades foram elaboradas e organizadas por níveis cognitivos, expressa por essa tabela, que todos nós já sabemos que é a taxonomia de Bloom, ou classificação de Bloom, ok?
Então, nós temos lá sugestões de atividades. Então, nessa primeira parte da habilidade, depois que você elaborou o seu plano de aula, discutiu com os alunos sobre os números naturais, né, falou trazendo o que os alunos têm de conhecimento, que é o primeiro ano do aluno, né, primeira habilidade do primeiro ano dos anos iniciais. Muitos alunos trazem muito conhecimento numérico de casa, alguns mais, outros menos, né? Então, você vai fazer esse diagnóstico e compreender qual nível que está a sua turma e os seus alunos, né? E aí você vai trabalhar com o conteúdo, apresentar atividades para exemplos com números naturais, né? Ok. Então, uma atividade bastante importante que você tem que verificar antes do aluno, para você ver se ele consolidou essa habilidade, vou apresentar algumas sugestões para você analisar se o aluno realmente desenvolveu a habilidade, né? Então, nós trouxemos aqui uma seguinte atividade, né? Veja a figura abaixo. A professora Luísa resolveu fazer uma fila por idade, e as crianças ficaram organizadas assim. Então, tem um desenho, onde está escrito quinto representado por 5, né? Primeiro, por esse símbolo, sexto, terceiro, quarto, segundo e sétimo. E aqui o desenho das crianças, né, organizados numa fila. E nós temos a Luísa, o Pedro, a Bia, o João, o Lucas, a Maria e o Bruno. Aí vem o questionamento, né? Em qual lugar da fila se posiciona Lucas? Então, para o aluno resolver essa atividade, ele tem que ter contemplado a habilidade, que foi exposta assim. Pois o aluno ele vai ter que saber localizar, né, a posição do aluno Lucas na fila. Então, ele tem que saber quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que é o cinco, quem que é o sexto, quem que é o sétimo, para que ele possa responder de forma corretamente. Então, o aluno ele vai estar usando os números naturais, né, na questão da ordem, em ordem. Então, o aluno que conseguir responder de forma correta, ele vai estar caminhando, sim, para o desenvolvimento da habilidade. E a pergunta B, quantas pessoas estão na fila? Então, nesse caso, ele vai ter que ter noções básicas de quantidade, né, de utilização dos números naturais, na questão numérica, né? Então, ele vai ter que saber, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas na fila, né? Então, ele poderá escrever, marcar, né? Então, ele vai ter interiorizado, você vai ter condições de analisar se o aluno desenvolveu uma habilidade no processo cognitivo, que é utilizar os números, e no caso aqui, o contexto é o contexto do dia a dia, né? Que pode ser utilizado também em outras questões, a fila, que ele tem contato aí com os coleguinhas. Então, o professor tem toda o uso da criatividade para poder estar exemplificando e mostrando para o aluno né, o desenvolvimento dessa habilidade, utilizando vários exemplos aí, tanto numérico quanto até mesmo físico, né? Então, esse é um exemplo de uma atividade que o professor pode estar trabalhando. A segunda atividade também é bastante interessante, né? Quantas bolas vermelhas contém a caixa? Então, para o aluno que está trabalhando essa habilidade, que ainda está tendo contato propriamente com os números de forma mais eficaz, né, de forma diferenciada, então o aluno ele tem que ter a capacidade de contar a quantidade de bolinhas vermelhas que tem na caixa e saber né, a questão da primeira, segunda, terceira caixa. Então, ele sabe que as bolinhas vermelhas estão na primeira caixa,
As bolinhas verdes estão na segunda e as bolinhas azuis estão na terceira, né? Então, quantas bolas vermelhas contém a primeira caixa? Então, a gente já está dando até uma dica para ele que as bolas vermelhas, né, estão na primeira caixa. Então, o aluno vai ter que fazer essa contagem para poder responder de forma correta e o professor analisar o seu desenvolvimento. Então, essas duas atividades, nós podemos trabalhar essa primeira parte da habilidade, que é utilizar os números naturais como indicador de quantidade ou de ordem, né, em diferentes situações cotidianas. Então, foi apenas uma sugestão que a gente possa estar servindo como ilustração para que a gente possa usar a nossa criatividade em outras atividades aí que trabalham bem a habilidade. A outra parte é reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim um código de identificação. Então, o aluno, nesse caso, ele tem que reconhecer, né, o processo cognitivo. Então, essa atividade, ela traz nessa perspectiva. Para o aluno responder, ele tem que conseguir reconhecer. Então, ele vai analisar. Observa a figura abaixo. Ele tem ali vários desenhos, um desenho de moeda, um desenho de uma nota de R$5, placas, né, e sinalizadores de localização de rodovia e tudo mais. Então, nessa questão, depois de ter trabalhado o que é uma identificação, o código de identificação com os seus alunos, ele vai, se ele responder essa questão de forma coerente, ele vai ter conseguido desenvolver a habilidade, pois ele vai ter que analisar, fazer a associação do número, né, com o sistema monetário, como está dizendo aqui, que isso aqui é a questão da moeda, aqui é a questão do valor em reais, aqui no caso, o 116, a localização de uma BR, é uma placa, a placa de 80 km por hora. Então, ele está associando um número com uma grandeza, né? Ele já começa a ter o primeiro contato com algumas grandezas. Que nem aqui, quilômetros por hora, e aqui a BR-116, quilômetro 25. Então, ele vai estar percebendo que os números são utilizados para várias coisas. Para contar, para se colocar em ordem, né, questão posicional, e também para representar códigos de identificação, identificando a questão monetária, identificando questões de trânsito, de velocidade, localização de rodovias, enfim, existem números, né? Números, questão de litro, enfim, de capacidade. Então, existem infinitas atividades que você pode estar trabalhando com o seu aluno, de forma que venha consolidar a habilidade, ok? Então, esses são apenas alguns exemplos e sugestões para que você possa planejar sua aula nessa linha, né? Nessa linha de atividades, quando você for analisar e consolidar, ver se o seu aluno realmente consolidou o desenvolvimento da habilidade, ok? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Deixe alguns comentários se você gostou do vídeo, para que a gente possa continuar crescendo e melhorando cada vez mais a nossa contribuição com vocês, ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo.